Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar um pouquinho da aula 33. A aula 32 a gente falou um pouquinho sobre o Sharpe, que é um conceito para você poder analisar os fundos de investimentos, alguma coisa nesse sentido, né? Para ver se ele tem um risco-retorno bom, condizente com a proposta do fundo. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esses fundos de investimentos. Começaremos por fundos de renda fixa, que deveria ser o produto inicial para quem começa no mercado financeiro, tá? Então, bom, os fundos de renda fixa, eles funcionam como uma carteira de investimento segura, com rendimentos previsíveis e baixa oscilação, como CDBs, títulos públicos e outros. Esses fundos de renda fixa, eles são administrados por um gestor profissional, tá? Eles têm sempre um gestor profissional. Quando você investe nesse tipo de fundo, você está comprando uma cota. Por isso que a gente fala que o investidor dos fundos ele é cotista, né? E a partir do momento que ele compra essa cota, o dinheiro ele vai ser gerido por esse gestor. Uh, Cada fundo de investimento ele vai ter o quê? Uma lâmina, um prospecto e um regulamento para mostrar em que classes esse fundo ele pode investir. Tá? Dentro desse regulamento, dessa classe de investimento, o gestor define quais são os produtos que ele vai incluir. Aí é por conta do gestor e da gestora também, tá? Então, o legal desses fundos de renda fixa é que eles são diversificados, eles investem, às vezes, por exemplo, em CDBs de vários bancos, investem em debêntures de várias empresas e contemplando vários setores, como energia, saneamento, rodovias, papel e celulose, petróleo, eles podem ter uma ampla gama nesse sentido. E esses fundos de renda fixa, eles podem ter tanto os títulos públicos como os títulos privados, tá? Então, bem legal nesse sentido. E aí, o rendimento do fundo de renda fixa está diretamente ligado ao desempenho dos ativos, além da taxa cobrada, tá? Então, os fundos de renda fixa, eles investem em LCI, LCA, CDBs, títulos de tesouro direto, e por definição, eles precisam ter 80% em renda fixa e os 20% podem ser em derivativos. O fundo de investimento ele é controlado por um gestor especializado e ele tem como objetivo entregar um bom rendimento aos investidores com um baixo risco. Né? Então, esse é um ponto legal. A presença de derivativos é relativa a possíveis alavancais, principalmente em momentos econômicos em que o rendimento da renda fixa está em baixa. Na época da pandemia, por exemplo, a nossa renda fixa ele estava com rendimento em baixa, né? Então, talvez eles usavam os derivativos para quê? Para entregar um retorno um pouquinho maior, tá? Esses fundos eles são protegidos, garantidos pela FGC. Aliás, o que o fundo investe, ele é garantido pelo FGC, porque ele compra CDBs, ele compra LCA, LCIs, mas o fundo em si, ele não tem a garantia do FGC, tá? Então, tem essa pegadinha, né? O que ele compra, muitas vezes, tem garantia do FGC, mas o fundo em si, ele não tem garantia de FGC, então tem que sempre olhar em que lâmina ele está investindo, tá? Então, afinal, muitos deles são compostos por títulos de crédito privado, como debêntures e outros produtos de renda fixa que possuem mais risco. Né? Então, tem esse ponto aí legal. E aí, como funciona o fundo de renda fixa? Né? Todo fundo de renda fixa ele tem relatórios informativos que são divulgados acerca dos fundos. Né? Então, você consegue ver tanto o rendimento dele, como que o fundo está performando em médio e longo prazo. Né? Agora, os fundos de renda fixa eles têm classificações baseadas em sua composição, prazo e objetivo, previsto pela CVM. Os principais tipos são simples, né? O fundo simples ele é focado em investidores pequenos e iniciantes. Isso se dá porque normalmente suas metas são de custos menores. Por conta disso, 95% da sua formação é referente a títulos públicos e alternativas privadas de baixo risco. Nesse caso, não é permitido que o gestor do fundo realize aportes em investimentos do exterior. Com isso, ele protege, né, os investidores de possíveis volatilidades.
Fundos simples, a maioria deles são Selic, fundos Selics, fundos com liquidez, com liquidez imediata, alguma coisa nesse sentido, tá? Depois a gente tem fundos de curto prazo, né? Os fundos de curto prazo, eles possuem investimentos menores. Seu prazo é de 365 dias, sendo que o limite da carteira não pode ultrapassar 60 dias. O risco desse de curto prazo também é pequeno. Então, ele pode compor a carteira com títulos privados atrelados à taxa Selic ou prefixados, né? E trabalha com tesouro direto também, mas é curto prazo, então ele não pode arriscar em títulos muito longos. Já o longo prazo são com vencimentos acima de 365 dias, então ele acaba dando uma flexibilidade para o gestor. Nessa composição, a gente pode ter títulos pós-fixados, títulos públicos, né, e títulos privados também. Tá? O risco já é um pouco maior, e a vantagem é que a rentabilidade desse fundo costuma também ser maior que as outras categorias. Tá? O próximo é referenciado DI. O referenciado DI, a gente tem o referenciado DI, que seria uma cópia do CDI, então ele é referenciado em cima do CDI, e a gente tem o referenciado IPCA, né? Então teria esses dois. 95% dos aportes realizados nesse referenciado, eles são títulos indexados ao índice em questão, ou seja, o IPCA, que é a inflação, ou normalmente em DI, que seria o CDI, muito próximo da taxa Selic. Tá? Então, referenciado DI é bem comum esse fundo no mercado. E a gente ainda tem o de dívida externa, que é 80% de suas aplicações em títulos de dívida externa do governo federal. Tá? Mas aí não é aportes em títulos nacionais, sempre internacional, tá? E além disso, a gente tem o crédito privado, que é bem comum, tá? Crédito privado, ele investe no quê? No que a gente aprendeu lá atrás. Debêntures, CDBs, FDICs, CRI, CRA, né? São várias fórmulas que eles investem. Só que dentro do crédito privado, a gente ainda tem algumas definições. A gente tem um grau de investimento, que é o high grade, que ele investe em ativos com classificação de risco de crédito com risco de crédito baixo, né? Então ele pode pegar letras financeiras, CDBs de grandes bancos e debêntures de liquidez elevada. Esse tipo de grau de investimento, ele tem cotização de resgate de 0 a 15 dias, tá? Então ele tem um prazo curto. High grade são bancos grandes, são CDBs de bancos grandes, são debêntures de liquidez elevada de grandes empresas. Geralmente ele tem um high grade, é o quê? Grau de investimento. Então, geralmente empresas no top do ratings, né? E aí a gente já tem um high yield, que já é o oposto, né? O high yield ele tem um risco mais elevado, ele não tem empresas num grau de investimento, são empresas um pouco mais arriscadas, vamos dizer assim, por isso que o retorno dele deveria ser maior do que o high grade, tá? Nesse caso, a liquidez pode ser um pouco maior, 15 a 30 dias, podendo chegar até 60 dias ou mais, tá? Então ele tem um prazo que acaba costumando ser maior nesse sentido, tá? Então acaba tendo um ponto diferente nessa questão de liquidez. E além disso, a gente tem as debêntures incentivadas. Elas investem em debêntures de infraestrutura, de acordo com a Lei 12.431. Esses de debêntures incentivadas também devem ter um prazo maior, eles não têm imposto de renda, né? E normalmente debênture incentivada é 5, 6, 7, 10 anos de vencimento, tá? Agora tem uns pormenores, algumas notinhas que eu vou colocar aqui. Existem fundos de crédito privado que eles não pertencem à classe de renda fixa, e sim à classe de multimercado. Então você pode achar crédito privado na classe de multimercado. E por quê? Porque eles têm uma diferença que eles não só investem em crédito privado, eles têm liberdade de operar com derivativos ou comprar, por exemplo, ativos no exterior. Aqui tem um exemplo que é o Ascast Altro FICFIN CP, tá? Então, a gente tem alguns fundos nesse sentido. Então, pode achar crédito privado em multimercado também. E outro ponto é que os ativos de crédito privado, eles são negociados no mercado de balcão, ou seja, eles não são na bolsa. Então, eles têm um volume reduzido de negociação e isso dificulta o processo de precificação. Então, vamos dizer que se um crédito
daquele fundo estiver podre, com alguma dificuldade, ele pode chegar ali e o cara fala, nossa, tem esse crédito da Light. Você está querendo vender a quanto? Eu estou querendo vender a 80. Eles podem falar que eles vão comprar 40, 30, 20. Porque é uma negociação mais difícil também e com menos liquidez. Então, muitas vezes, o valor do título privado pode não ser o valor correspondente que você vai conseguir na hora do resgate, tá? Isso acontece muito problema quando tem risco de crédito, um caso de inadimplência, um evento de crédito. A gente pode ter, sim, uma desvalorização brusca, né, nesse título, o que traria uma performance para baixo desse fundo, né? Então, é um pouquinho complicado nesse sentido. E além desses fundos de crédito, a gente ainda tem fundos ligados a juros, que eles partem da LNTN ou contratos futuros de DI, e ainda títulos de renda fixa de NTN-B, que são contratos futuros de juro real, tá? Muito ligado à inflação, tá? Todos esses dois fundos, eles podem ter gestão passiva ou gestão ativa, tá? Quais são as vantagens de investir no fundo de renda fixa? As vantagens é que você tem um gestor profissional, né? Praticidade, você não precisa acompanhar o mercado todo dia. Diversificação, lembra que esses fundos eles investem em várias debêntures, em várias LCIs, LCAs. Então ele acaba diversificando o setor imobiliário, financeiro, agrícola, de saneamento, elétricas, telecom, rodovias. Então, os fundos de renda fixa eles têm essa grande gama, essa grande liberdade nesse sentido. E a rentabilidade de um fundo de renda fixa costuma ser maior que o CDI. Então é um pontinho também legal. Liquidez elevada. Ele tem uma liquidez de resgate curto, mesmo que seja de 30 ou 60 dias, é curto comparado a um CDB, um LCA, um LCI. O CDB, por menos de um ano, dificilmente você vai conseguir. A LCA e LCI é 2, 3, 4 anos. Então, assim, você conseguir resgatar que seja em 30 ou 60 dias, é um prazo muito menor. O único CDB que você consegue resgatar antes de um ano é aquele CDB de liquidez diária, que não é todo lugar que oferece. Normalmente são pequenos, são os bancos que oferecem CDB de liquidez diária, e talvez o CDB de liquidez diária não tenha o mesmo retorno que um CDB desses que é o CDB tradicional, que não tem a liquidez diária, tá? E a facilidade operacional na aplicação via fundo de investimento, dado que não é preciso resgatar a aplicação ao vencimento dos ativos. O bom é isso também. Quando você compra um CDB, ele tem uma validade de 2 anos, 3 anos. Após aqueles 2 anos, 3 anos, você teria que comprar um novo CDB. E às vezes você não tem a mesma oferta. Já nos fundos, o gestor vai o quê? Um CDB vai vencendo, ele já está comprando outros até antecipadamente, porque ele sempre tem que manter a continuidade do fundo. Então, nunca a carteira vence 100% dentro do fundo de investimentos. Ele sempre está comprando novos investimentos, novos CDBs, novos LCAs, novos LCIs, e isso facilita bastante, faz com que você não tenha essa tomada, esse ponto, né? O fundo de renda fixa ele pode ser agressivo? Pode, tá? Ele pode sim. Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Tá? E vamos ver aqui. Então, o ideal para investir fundo de renda fixa é iniciantes ou até mesmo uma pessoa que não é iniciante, mas quer ter um apoio profissional, tá? Esses fundos, eles têm normalmente taxa de ADM, pode ter taxa de performance também, ou seja, taxa de administração, e pode também ter taxa de performance. E o IOF, para investimento nos primeiros 30 dias de aplicação, tá? Imposto de renda. Esse fundo ele pode ter imposto de renda regressivo, que é cobrado sobre o rendimento dos seus investimentos em fundos de renda fixa, tá? Então, quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, menor vai ser essa porcentagem de IR, tá? Então, no curto prazo tem uma tabelinha, não sei se a tabelinha está muito bem, mas até 180 dias você paga 22%, de 181 dias até 720 dias você paga 20%, isso no curto prazo. E no longo prazo você começa com 22%, podendo cair até 15% se for mais do que 2 anos de investimentos. Tem come cotas, tá? Que 20% no de curto prazo, 15% no de longo prazo. O que é o come cotas?
Come cotas é aquela taxa que é cobrado, que eles cobram no mês de maio e no mês de novembro, tá? Esse come cotas é uma antecipação de imposto pela Receita Federal, tá? Taxa de administração, todos eles têm. Taxa de performance depende do fundo. Se ele superar o benchmark, que poderia ser o CDI, Selic, IPCA, ele poderia sim cobrar taxa de performance também, tá? Conclusão. Um fundo de renda fixa é uma carteira que possui em média 80% de títulos públicos. Além disso, o seu rendimento é sempre comparado ao CDI. Tá? Ele é feito com um gestor profissional, né? Existe ele controla a venda e compra de ativos na carteira, buscando sempre obter a melhor rentabilidade a seus investidores. Para você investir, você precisa adquirir parte dele, as chamadas cotas, e ele conta com incidência de IOF, imposto de renda, taxa de administração e, em alguns casos, taxa de performance. Então, recapitulando, quais são os fundos de renda fixa? Simples, curto prazo, longo prazo, referenciado, dívida externa, crédito privado. Além disso, a gente tem o de juros e o de inflação, tá? Então, aqui, a gente vai entrar agora na XP, para a gente encontrar alguns fundos da XP, que a XP ela tem bastante fundos. Vamos ver se eu acho aqui. O que eu gosto de falar da XP? A XP é uma das plataformas que mais tem fundos de investimentos, e principalmente em renda fixa. Então a gente consegue ter uma gama aqui absurda. Bom, aqui na XP a gente vai para a categoria. A gente vai aplicar primeiro no renda fixa pós-fixado. E vamos clicar também no renda fixa pré-fixado, que ele já vai puxar todos os fundos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o primeiro, Selection High Yield. Selection é da XP, é uma gestora dentro do guarda-chuva da XP. Então, a gente tem o Selection High Yield. Deixa eu descer um pouquinho aqui que veio essa tela. Esse High Yield, ele investe em títulos um pouco mais agressivos. Retorno dele nos últimos 36 meses, 44%. Retorno bem legal. Tá? O prazo de cota dele de resgate é alto, ó, 90 dias. Por quê? Porque ele investe em debêntures e títulos um pouquinho arriscados. Tá? Aqui a gente já tem um Algmi, que é um crédito privado de longo prazo. Né? O prazo dele é 44 dias, ou seja, também é um prazo alto, 43% de retorno. Aqui a gente tem debêntures incentivadas. Então, debêntures incentivadas também é renda fixa. Nesse de debêntures incentivadas, prazo de 30 dias para resgate, 29% de retorno. Bem legal nesse sentido também. Vamos descendo mais um pouquinho aqui. Vamos ver o que a gente acha legal. Fundos de infra. Fundos de infra normalmente são debêntures incentivadas. Tanto que, olha, a gente vai ver, ó, Capitania Infra, incentivado infraestrutura. Ou seja, ele é de debêntures incentivadas, ele investe em debêntures de vários vencimentos, principalmente vencimentos longos, por isso que ele é de 89 dias de prazo. E ele ainda não tem retorno, porque ele é fundo novo. Ah, mas aqui, é bem legal esse fundo aqui. Vamos ver algum outro mais curioso. Mais um de debêntures incentivadas aqui. Aqui é um referenciado, ó. Lembra que tinha um referenciado? O referenciado tem DI e tem referenciado IPCA. Esse é referenciado IPCA. Rendeu 26% nos últimos 36 meses. E já esse aqui é um referenciado DI. Normalmente, o referenciado DI, ele também tem um prazo de cotização, de resgate curto. Ah, é bem interessante. Esse é zero, ó. Então você consegue resgatar hoje mesmo se você tivesse esse fundo, e o retorno dele foi bem expressivo, ó, 43%. Bem interessante mesmo.
Vamos ver alguma outra aqui. Mais fundos de infra. Fundo de inflação, ó. Aqui é um fundo de inflação. BNP Paribas, inflação, FIC, FIRF, rendeu 21%. D mais 2, prazo curtinho de resgate. Bem interessante isso daqui. Vamos ver. Ó, aqui é um Vinci Valorem FIM. Você vê que ele é um fundo de renda fixa, mas ele é um multimercado. Tá? Então, temos que sempre ficar atentos nisso. Lá em cima, a gente tinha visto um high grade, né? Um high yield, na verdade. Agora a gente acha um high grade. Ó. Olha aqui, ó, plural, high grade, FIRF. Ele investe em crédito privado de empresas boas, né? De empresas com um rate de crédito absurdo, alto. E o retorno dele até que foi interessante, 41,88. Isso se a gente dividir por 36 meses, divide por 3 anos aí, tá dando um retorno de 13,66, até acima do que a Selic. Então, bem legalzinho, precisa entregar realmente esse retorno. Temos fundos de inflação, ó, mais um fundo de inflação aqui, ó, Inflate FIRF LP. Retorno dele 19%, não foi um retorno muito alto, mas cobriu a inflação nesse período aí dos últimos 3 anos. Né? Então, conseguiu bater o que eles precisavam. Vamos ver se a gente acha mais algum curioso aqui. Juros ativos de macro, isso daqui ele investe em juros, ó, 31% de retorno nos últimos 36 meses. Mais fundo de infra, que é os fundos de debêntures incentivadas. Inflação, a gente tem inflação curta e inflação longa. Esse da Trend, que também é da XP, ele investe em inflação curta. Então, ó, retorno dele 30%. Tá, interessante. Esse já investe em pré-fixado. Então, ele já garante o retorno. 31% aí de retorno garantido. Trend de inflação geral, então ele investe em todas as classes de inflação, 23% de retorno. IMA B5, tá? Ele investe aqui numa cesta de tesouro direto. Esse é da Western Asset, uma gestora lá de fora, 25% de retorno. E trem de inflação longa. A gente viu lá em cima uma inflação curta, agora a gente está vendo o inflação longa. Vamos descer mais um pouquinho. E Catu Vanguard, a inflação, 16% aí de retorno. Vamos ver se a gente acha mais algum outro. Sparta Top inflação, a inflação também. Catu Vanguard inflação. Juro real. Então a gente tem vários aqui fundos de renda fixa. Olha o tanto de fundo de renda fixa que a XP tem. E olha o tanto de fundo de renda fixa que a gente consegue ver de várias classes. XP Special Situation. O que é Special Situations? São fundos que compram FDICs e esses FDICs são extremamente arriscados. Lembra que o FDIC é uma empresa que, por exemplo, vamos dizer que a gente tinha sei lá, vários clientes nossos ficou devendo e a gente transferiu esse direito de cobrar essa dívida para um FDIC. Então o FDIC compra esse direito de reaver essa dívida por um preço lá embaixo. Então, digamos que a minha carteira era de 700 milhões. Tem 700 milhões em valor nominal que vários clientes me devem. Eu vou vender esses 700 milhões, sei lá, por 100 milhões. E esse FDIC, comprando por 100 milhões, ele vai tentar o quê? Conseguir 120, 150 milhões, ele vai tentar reaver com essas pessoas que estão devendo uma parte desse crédito, que teoricamente está como perdido. Então, esse Special Situations ele é bem agressivo, é bem perigoso, por isso que ele tem uma notinha vermelha, o retorno dele foi até alto, 53%, mas é um risco bem alto também. E você vê que o prazo de resgate dele é 360 dias por causa disso. Né? O valor também mínimo é alto, 50 mil reais, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de investimento. E aí vamos descendo mais um pouquinho. Você vê que o XP é top nesse sentido. Mais debêntures incentivadas. Vamos ver se a gente acha algum outro curioso aqui. Bradesco debêntures incentivadas. Trend DI, simples. Normalmente fundo simples, ele investe em Selic. Então, D mais zero. Né? R$100.
Esse fundo ele é novo, né? 12, a gente tem 24 meses, mas não tem 36 meses. 24 meses ele rendeu 26%, parecido com a Selic. Tá? Então, tudo que é simples, normalmente é renda fixa. Todos esses que têm cash também, geralmente eles aplicam em Selic ou em algum título mais conservador. Tá? Então, esses cash é como se fosse assim: quero resgatar meu dinheiro rápido. Então, o prazo de cotização dele também tem que ser baixo. Nesse caso aqui, de zero. Então, consigo resgatar hoje mesmo, por exemplo. Vamos ver aqui se tem mais alguma curiosidade. Acho que não. E aqui só. Aqui o Western Asset crédito bancário. Provavelmente ele investe em CDB. Como ele investe em CDB, também D mais zero. Tá? Então, esses são os fundos de investimentos olhando a XP. A XP é a top em termos de produtos assim financeiros. O BTG agora está correndo atrás. Itaú também está correndo atrás. Algumas gestoras grandes, como a Orama, também tinha muito fundo de investimento, né? Então, a gente está começando a ver as gestoras, as corretoras e os bancos começando a ter um leque maior de fundos de renda fixa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido mais ou menos como que a gente vai escolhendo ali os portfólios em renda fixa. E até a próxima.